Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou melhor do que mereço, como sempre. E queria gravar mais esse vídeo aqui. Estou gravando ele para compartilhar com vocês mais um pouquinho daquilo que tem me movido a pensar a respeito do que eu aprendo e como eu entendo que aquilo que eu aprendo eu tenho que compartilhar, porque não é só sobre mim. Eu queria te convidar a estar junto comigo aqui nesses minutinhos para que a gente possa estar aprendendo junto. O tema principal continua sendo dessa pequena série que eu comecei. Esse é o quarto vídeo a respeito do que você aprendeu essa semana. Em outros vídeos eu explico melhor porque eu comecei. Se você não assistiu nenhum, assista. Eu vou deixar a descrição dos outros 3 abaixo, tá bom? E já quero começar daquela forma que todo mundo está acostumado, que está envolvido com mídia social, com YouTube, faz. E também não vou fugir à regra nesse sentido. Queria pedir para que você aperte aquele dedinho joinha, dá o like. Se você não gostar no final, você pode ir lá e apertar o dislike também, não tem problema nenhum. O meu intuito aqui não é simplesmente estar forçando a nada, é que seja relevante. Como eu já disse outras vezes, a ideia aqui geral é trazer valor sobre sua vida, ser gerado valor em 3 esferas: valor do reino, valor psicológico e valor motivacional, para você entender quem é e de quem é. Então faz isso aí, nos ajude outras pessoas. Dê o like, compartilhe, comente e se inscreva se você não é inscrito, tá bom? Te agradeço muito por isso, de coração. Eu peço isso para que outras pessoas possam ser abençoadas também. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre relacionamentos. E eu venho tratando sempre a respeito de 2 esferas: o relacionamento abusivo e o relacionamento saudável, né? No último vídeo, eu até terminei comentando sobre algo que talvez para alguns não faça tanto sentido, mas é um ponto crucial. Todo relacionamento tem um fator comum, tem algo que está envolvido em todos os tipos de relacionamentos, que sou eu, que é você. Todos os relacionamentos, é óbvio, né? Pode parecer até bobo, mas às vezes a gente esquece disso. Tem a nossa vida envolvida diretamente. E partindo disso, hoje eu quero pensar a respeito como eu devo me portar, o que eu devo fazer no que diz respeito à minha saúde, aos meus relacionamentos, ao meu emocional. E para que isso aconteça, a gente vai desenvolver uma ideia também em 2 perspectivas a princípio, que é amador versus o mestre. Como assim, Fernando? É que muitas pessoas dizem que sabem de algumas coisas, mas dizer e saber tem uma lacuna aí, né? Às vezes nem sempre a teoria ela coagula com a prática. Deveria, mas nem sempre é assim, infelizmente. E quando a gente está tratando de relacionamentos, pessoal, a gente não pode brincar, né, com isso. A gente não pode brincar mesmo. Então eu queria compartilhar com vocês algumas ideias que eu vou deixar também depois na descrição. De onde que eu tirei isso? A princípio foi do livro O Milagre da Manhã para um Relacionamento Saudável. Muito bom, indico. Quando eu comprei, inclusive, ele veio em 2 partes, né? Veio 2 livros em um. O Milagre da Manhã e o Milagre da Manhã para um Relacionamento Saudável. Eu achei algumas coisas muito interessantes no que diz respeito a relacionamento. E aí eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que possa agregar valor à sua vida, tá bom? Eu até marquei. Se você vê eu tirando o olho um pouquinho de lado, eu gosto de ser muito transparente nas coisas. Eu estou lendo algumas coisas que eu anotei, tá bom? E a gente não precisa entender essa diferença entre aquele que é amador e aquele que é mestre de verdade. Bem, a diferença entre saber e dominar uma coisa é o principal que há de distinção entre um amador e um mestre, não é? O amador, ele diz que sabe, mas o mestre, ele domina realmente aquilo. Os amadores, eles ouvem algo do tipo assim, qualquer coisa que eles aprendem, qualquer coisa que eles ouvem, qualquer coisa que eles leem, e logo depois eles pensam, bem, legal, e agora o que eu vou fazer com isso? Isso é o amador, quando ele pensa.
sobre aquilo que ele recebe de conteúdo. Já alguém que está no caminho para o domínio, ele aprende algo novo e ele coloca em prática na vida dele. O primeiro diferenciador entre o amador e o mestre, o amador, ele vive querendo só se encher de alguns conteúdos, mas o segredo, principalmente, pessoal, não esquecendo que a ideia principal é relacionamentos, é a gente praticar. Não adianta eu absorver como uma esponja um monte de coisa e eu não poder praticá-las. Alguém já disse que o segredo não é a quantidade de conteúdo que você absorve, mas é aquele conteúdo que você absorve e o pratica com excelência. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Bem, a pessoa, ela aplica repetidas vezes um novo padrão, aquele que está se qualificando e que está entendendo que precisa sair da esfera de um amador para um mestre. Ele aplica diversas vezes aquele novo padrão até se tornar natural para ela. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu ouvi algo da doutora Rosana Alves, que é PhD em neurociência, e ela disse algo muito interessante, que muitas vezes a gente quer trocar alguns hábitos, a gente quer modelar algumas coisas, mas para isso a gente precisa linkar isso com algum padrão de vida que nós já temos. Olha o exemplo que ela deu, que eu achei muito interessante, quero compartilhar com vocês. Ela disse para que a gente, por exemplo, faça um exercício físico de manhã. A gente deve ligar isso a um ato que já é rotina em nossas vidas, um ato matinal que já é rotina. Por exemplo, Fernando, escovar os dentes. Todas as vezes que eu for escovar os dentes, eu devo pensar que após isso eu vou fazer uma atividade física. E se eu esquecer, Fernando, coloca um papelzinho no vidro. Foi o exemplo, inclusive, que ela deu. Coloca um papelzinho no vidro, atividade física após escovar os dentes. Então você vai estar linkando um hábito seu já com um padrão que você quer adequar. Isso é uma atitude de quem quer mudança, de quem quer evoluir como mestre, não quer ficar só na esfera do amador, só aquele que absorve. Inclusive, aqui algumas coisas que você vai ouvir, depois pense nisso. O que você vai fazer com isso? Porque informação a gente tem de monte, muitas mesmo, muitas informações, durante todos os dias. Mas o que a gente faz com elas que é o X da questão. Mas vamos dar continuidade. Então a pessoa aplica repetidas vezes um novo padrão até se tornar natural para ela. O domínio é fruto de praticar repetidas vezes e melhorar de modo contínuo. Olha que interessante, eu anotei isso aqui, deixa eu ler. Will Smith, sabe o Will Smith? Bad Boy. Ele diz o seguinte: o talento você tem naturalmente, habilidades só são desenvolvidas depois de várias horas praticando. Isso é uma verdade. Já ouviu o ditado popular que diz que a prática leva à perfeição? É por causa disso, não é? Bem, e o amador, Fernando? Isso aí fica muito bom para quem é um mestre. Eu quero ser um mestre, eu quero me tornar um mestre para poder, inclusive, aplicar algumas técnicas e algumas ferramentas para que meus relacionamentos sejam saudáveis. E quando eu me deparar com um relacionamento que é abusivo, eu possa saber usar. Vem à minha mente esses ensinos, vem à minha mente essas dicas, vem esse ensino, essas metas que eu preciso alcançar para sair de tal relacionamento e embarcar em um relacionamento saudável, lembrando que sempre você é o fator predominante, é o fator incomum, na verdade, em todos os relacionamentos que envolvem a sua vida. Então, o amador, ele não consegue entender quantas coisas dão errada. E sabe o que ele diz? Bem, eu já sei disso. Por que ainda eu tenho dificuldades? Tipo, eu já ouvi isso tantas vezes. Por que ainda eu tenho dificuldade de fazer? Você já passou por isso alguma vez? Eu já passei várias vezes. Mas como assim? Eu já ouvi isso. Eu já li sobre isso tantas vezes. Por que agora, na hora de colocar na prática, eu estou dessa forma? Isso é um indicador de que você está como amador. Pensando nesse ponto da questão do relacionamento, pensa aí você. Se for preciso até dar uma pausa e pensa aí. Que tipo de atitude já aconteceu em seus relacionamentos e você pensou, eu já passei por isso antes, por que eu agi da mesma forma? Por que a gente vive repetindo alguns atos? Inclusive no que tange o emocional, a gente, mesmo já sabendo, até já prevendo o que vai acontecer, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. E isso eu falo sem medo de errar. Eu e você, quando fazemos isso, estamos ainda na esfera de um amador, mas não precisa ser assim, a gente pode avançar. Vamos lá. Então ele pensa, bem, por que eu ainda tenho dificuldade? Eu já sei disso, e o erro está justamente nessa frase, eu já sei disso.
Será que sabe mesmo? Será que você já sabe disso mesmo? Responda isso para você mesmo se você já sabe disso. Então, ele, quando ouve uma coisa que já conhecia, o novato, o amador, ele diz, bem, eu já sabia disso. Já o mestre, ele diz diferente. Ele pensa e diz, obrigado por me lembrar. Isso aí é uma frase de um autor desconhecido, e eu vou ler ela na íntegra. Quando o amador ouve uma coisa que já conhecia, ele diz, eu já sabia. Já o mestre diz, obrigado por me lembrar. Você conseguiu captar a diferença? É isso que a gente deve ter. Se você quiser ser mestre, você precisa ficar na escala do domínio toda vez que aprender algo novo. Repita isso. Aprendeu algo novo? Procure imediatamente escrever, procure imediatamente aplicar. Quando acontecer alguma coisa com seu companheiro, com a sua companheira, com seu filho, com a sua filha, no seu trabalho, com alguém que você se relaciona, aplica aquilo que você aprendeu que faz bem para o seu emocional. Então, se você quiser então ser esse mestre, você precisa ficar na escala do domínio todas as vezes que aprender algo novo, até a sua visão de mundo ser reprogramada e você conseguir funcionar sem esforço, porque isso é repetitivo, a partir de mudanças que você deseja personificar na sua vida. Para isso, eu queria que você, inclusive se não tiver caneta e papel, pausa também, e vai pegar papel e caneta e anota essas dicas. Queria que a gente pensasse a partir de 5 níveis de domínio de estado do nosso emocional. Existem aquelas pessoas que são as que não têm consciência, sem consciência, nem sabia que existia um tal de domínio de estado. O estado que eu posso dominar naquele momento que eu estou passando por alguma divergência, por alguma situação relacionada ao meu emocional, relacionada ao meu relacionamento. Eu nem sabia que existe esse tal de estado que eu poderia dominar. Segundo, consciência. Existe aquela pessoa que já ouviu falar desse tal nível de estado de consciência, mas ele só ouviu falar e foi mais uma informação. E o terceiro é aquele que tem o domínio cognitivo. Você ouve, estuda, entende os princípios que ali estão sendo lhe apresentados. Você não só ouve, você começa a ouvir, você começa a estudar sobre aquele assunto e buscar entender. Para quê? Para a gente chegar no quarto ponto, no quarto nível, que é congruência emocional. O que isso quer dizer, Fernando? Você vai além do estado de simplesmente entender, como outrora, para agora praticar esse conhecimento em termos emocionais, ou seja, em mudanças significativas daquilo que está fazendo. Eu estou falando um pouquinho baixo, pessoal, porque está cedinho e minha esposa e meus filhos estão dormindo, não quero acordar eles. Deu para entender esse quarto ponto? Se não, ouve de novo, volta um pouquinho e ouve de novo. Quinto, integração física com a sua visão de mundo. Você já está agora aí com a sua reprogramação de mundo em andamento, agora os seus gatilhos são outros. Você passou pelo primeiro, segundo, você passou pelo estado da consciência, né, que você não, sem consciência, você nem sabia que existia um domínio de estado, você passou para o segundo, que agora eu sei que existe uma condição de eu mudar meus relacionamentos e o meu emocional. Você foi para o terceiro domínio cognitivo, você ouviu e agora você se interessou e começa a estudar. E você foi para o quarto, para essa congruência emocional, onde você não só entendeu, mas agora você começa a praticar para mudar a sua visão do mundo. E existe essa quinta, que é a integração física com a sua visão de mundo. Você já está com essa reprogramação já incutida na sua cabeça. E para seguir esse caminho, eu queria te deixar uma dica. Uma dica que eu também peguei deste livro, já tinha isso. Quando eu ouvi, me deu um estalo. Eu já tenho isso comigo, carregando isso comigo há algum tempo. E por que eu carrego? Porque eu acho que faz bem, eu acho que faz sentido. Eu queria compartilhar com você, porque como eu disse, o intuito é gerar valor sobre a sua vida. Valor em 3 esferas. Do reino psicológico e ativacional, no sentido de você ativar aquilo que Deus já colocou dentro de você, aquilo que você absorve, no que tange o relacionamento, ativar aquilo que você agora já sabe para aplicar. E para seguir esse caminho, a dica é a seguinte, faça assim, faça para você mesmo sempre essa pergunta, qual é o meu porquê? Se pergunte qual é o porquê seu. Por que isso está acontecendo? Por que eu devo fazer isso? Por que eu não devo fazer isso? Uma simples perguntinha. Na verdade, as perguntas, eu já falei isso anteriormente, elas são a chave para muitas coisas. Eu gosto muito de perguntas e de ser perguntado, porque eu acho que isso faz o meu cérebro, sabe aquele emojizinho, a cabeça explodindo? Eu acho que as perguntas fazem isso. Mas eu sempre trago um paralelo.
daquilo que eu aprendo, do que tange a ciência, como eu sempre envolvo as questões espirituais, porque eu acredito nisso. Você não é obrigado a acreditar e você pode parar se você não quer ouvir mais nada a respeito que vai ser daqui para frente, fique à vontade. Não é nada por imposição. Mas eu sempre traço esse paralelo, porque eu acho que me completa, nos completa. A gente não é constituído só do físico e só do intelectual, existe até a própria ciência vai corroborar. E nós temos algo que a ciência vai dizer que é energia, mas é o nosso espírito. Bem, pois bem, eu sempre traço esse paralelo, e o paralelo é com o Evangelho, o paralelo é com a Escritura Sagrada, a Bíblia. Eu pensando a respeito de relacionamento, eu pensando a respeito da Bíblia, sempre vai ser sobre Jesus. E eu queria compartilhar o que está escrito em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 a 29, que diz o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, olha só, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, presta atenção nisso, a multidão ficou maravilhada com seu ensino. Por quê? Pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Para que eu saia da esfera de um amador para um mestre, eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar. Isso é na esfera da ciência, isso é na esfera do relacionamento, isso é na esfera espiritual. Se eu não praticar, eu sou um tolo, eu sou como Jesus comparou. Eu sou como aquele cara que construiu rasamente na areia, porque o outro construiu no mesmo lugar, na areia, mas ele cavou tão fundo, tão fundo, tão fundo, que ele encontrou rocha e estava alicerçado por qualquer tipo de coisa. No seu relacionamento, é a mesma coisa. Você precisa muitas vezes cavar bem fundo, está dentro de você, está acessível para você. Basta que você busque, que você se esforce um pouco mais, que você vai conseguir, por mais difícil que sejam os seus relacionamentos, por mais que você tenha sofrido abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, seja de quem tenha sido, sempre vai haver um escape para você. Procure, cave bem fundo, que eu tenho certeza que você vai achar. E quando achar, você vai poder ser considerado como este homem sábio, que não só ouviu as dicas, que não só ouviu as estratégias, que não só ouviu os aconselhamentos, mas praticou. Tá bom? Eu espero que você possa pensar sobre isso. Quem ouve e não pratica é tolo. Quem ouve e pratica é sábio. Simples assim. Quem ouve e não pratica está construindo a casa sobre a areia. Quem ouve e pratica está sobre a rocha. Pode vir o vendaval e a onda que for. Jesus é esse grande exemplo. Por que as pessoas ficaram de boca aberta com ele? Porque os fariseus, eles ensinavam, colocavam muito peso sobre as pessoas, mas como a própria escritura diz, nem com o dedo eles queriam mexer. Eles só falam, sabe o ditado popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É mais ou menos isso. Mas para que a gente avance, para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, para que a gente possa lidar com os abusivos, eu tenho que sair da teoria para a prática. Eu tenho que, quando passar por algo, falar, bem, obrigado, porque agora eu vou saber o que fazer com isso. Não só, poxa, eu já passei por isso, mas e agora? Por que eu tenho dificuldade? Eu tenho que ser sincero comigo mesmo e dizer, é porque eu ainda estou na esfera de um amador. Como que eu saio da esfera de um amador? Quando eu ouvir e eu praticar. Quando eu ouvir e praticar. Não adianta só conhecimento sem prática. Teoria sem prática não resolve. Os fariseus sabiam toda a Torá, mas não praticavam. Não só sabiam, como acrescentaram mais de 300 leis sobre os 10 mandamentos que Deus tinha colocado. Eles achavam que era pouco e acrescentaram, mas não viviam. E não adianta. Se eu não praticar isso aqui que eu estou falando para vocês, se vocês ouvirem e acharem legalzinho algumas coisas, como aquelas 5 dicas que eu falei para você pensar, sobre todo esse conteúdo que eu passei para vocês, para mim fez diferença, para mim faz sentido, eu espero que faça para você e vai fazer muito mais se você praticar, tá bom? É isso aí, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que gere valor na vida de vocês. E se está gerando valor, mas o vídeo eu te peço, dá um like, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você não o fez, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos lá, gere valor.
Beleza? Um abraço, até a próxima. Fui!